Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 6 de maio de 2020. Coronavírus e mudança climática. Quando duas crises se encontram, o surto de Covid-19 gerou retração das atividades econômicas na China e uma consequente redução das emissões. Há quem veja aí a confirmação de que seria possível conter a produção global em favor do clima. A China, maior emissora de gases de efeito estufa do mundo, não planeja cortar suas emissões num futuro próximo. No contexto do Acordo do Clima de Paris, o país prometeu atingir seu pico de emissões até 2030. Portanto, ao longo da próxima década elas só vão aumentar. Agora, de repente, essa colossal economia movida a carvão mineral cortou em 25% os gases emitidos, segundo números compilados por Laurine Virta, do Centro de Pesquisa sobre Energia e Ar Limpo da Universidade de Helsinki. Não por causa da crise climática, mas devido à emergência de saúde pública causada pela doença Covid-19. É bastante inédito uma coisa assim acontecer praticamente do dia para a noite, comentou a DW. Desde fim de janeiro, Wuhan, a cidade da província de Hubei com 11 milhões de habitantes no centro do surto do novo coronavírus, está isolada. Com os negócios e fábricas da província fechados e centenas de milhões de cidadãos por todo o país paralisados pelas abrangentes restrições de viagem, as imagens de satélites da NASA mostram uma China praticamente limpa de óxido nitroso. Por todo o mundo, a aviação está prevendo perdas significativas. A companhia britânica Flybe entrou em colapso, eventos esportivos e conferências internacionais foram cancelados, e escolas, fechadas. Economistas advertem contra possível recessão na Alemanha e no Japão, importantes parceiros comerciais da China. Há previsões de que o crescimento global desacelerará, enquanto a demanda por petróleo tem caído mais rápido do que em qualquer outra época, desde o crash financeiro de 2008. Tudo isso parece ser boas novas para o planeta, pelo menos no curto prazo. Suponha que você seja um tomador de decisões e esteja pensando no que fazer para reduzir as emissões. Você acabou de receber uma ótima instrução, comenta a Mi Jaffe, diretora do Programa de Segurança Energética e Mudança Climática do Conselho de Relações Exteriores, CFR, na sigla em inglês. A seu ver, o vírus está exigindo que a humanidade mude seus hábitos de maneiras que poderão constituir uma contribuição de mais longo prazo para a proteção climática. Trabalhar de casa, videoconferências, jornadas semanais mais breves ou horários de escritório alternados para reduzir o tráfego. As companhias também poderão concluir que o que é bom para o planeta, a produção localizada, é um modo sensato de proteger suas cadeias de abastecimento de todo tipo de risco, tais como os eventos meteorológicos extremos relacionados à mudança climática. Elas realmente precisam pensar sobre todos esses eventos, que poderiam realmente arruinar suas cadeias de abastecimento, e sobre o que vão fazer para torná-las mais resistentes, observa Jaffe. Ainda assim, a principal parcela das reduções de emissões das últimas semanas na China vem de uma desaceleração da manufatura, e isso é algo que poucos políticos defenderiam como política oficial, fora de uma crise imediata. Mili Virta, da Universidade de Helsinki, relata que na China a pressão para retomar os negócios normalmente é tão grande que há notícias de governos locais ordenando que fábricas sem empregados coloquem suas máquinas para funcionar na esperança de que seus superiores vejam o consumo de eletricidade como um sinal de recuperação.
depois da crise, a intensificação após a crise financeira de 2008, que também resultou numa queda dramática das emissões na China e numa melhora significativa da qualidade do ar, pois os setores exportadores também despencaram. Pequim lançou um gigantesco programa de estímulo centrado em construções, provocando um salto nas emissões. Histórias como essa não são um bom sinal para o clima num cenário pós-crise, quando o país está ansioso para colocar a economia de volta em andamento. Milivirta antecipa que o investimento estatal nas chamadas indústrias de chaminés, visando manter a meta nacional de crescimento, poderá gerar emissões que mais do que cancelarão as reduções das últimas semanas. Ele espera que, em vez disso, a China opte por um caminho de crescimento mais lento, de alta qualidade, baseado em serviços, consumo doméstico e investimento em tecnologia verde e fontes de energia renováveis. Outros argumentam que fomentar o consumo sempre representa um custo para o planeta, e que a obsessão global pela expansão do PIB faz pouco mais sentido do que botar fábricas vazias para funcionar só para manter as cifras no alto. A única hora em que vemos as emissões se reduzirem significativamente é quando os países ou o globo entram em recessão, diz John Erickson, do Instituto Gund da Universidade de Vermont, que estuda vetores de doenças infecciosas emergentes em relação à mudança climática. Esses momentos realmente indicam a que ponto as emissões de gases de efeito estufa estão atadas ao crescimento econômico, completa. Embora sejam boas para o clima, recessões são terríveis para a população, sobretudo para aqueles que menos se beneficiam das economias baseadas em combustíveis fósseis. Entre os mais duramente atingidos pela reação de Pequim ao coronavírus, estão os trabalhadores migrantes de baixa renda que já levam vidas precárias. Coronavírus como oportunidade. No entanto, os defensores de uma contração controlada da atividade econômica a fim de proteger o clima creem que choques como o atual surto servem para ilustrar as alternativas radicais que a humanidade tem diante de si. Não queremos nunca ter que agir em modo de crise, diz Erickson. Em vez disso, temos uma janela de 5 a 10 anos para transformar completamente a economia, de forma a poder reduzir o pior lado da contração, para protegermos os mais vulneráveis. Caso isso soe ridiculamente otimista, as últimas semanas sugeriram que o mundo é capaz de agir rápido em grande escala quando uma crise é considerada suficientemente urgente. Se tratarmos verdadeiramente o clima como emergência como estamos tratando esta pandemia, precisamos ter um nível semelhante de coordenação internacional, a começar com a rápida redução dos investimentos em combustíveis fósseis, aconselha Erickson. Transmitindo-se de pessoa a pessoa e enviando tremores econômicos por todos os 6 continentes, o coronavírus enfatizou quão estreitamente interconectada é nossa comunidade global. A ligação entre o coronavírus e a crise ambiental foi prevista por Allan Kardec no seu comentário à pergunta 540 do Livro dos Espíritos. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. A crise ambiental é consequência do uso indiscriminado do meio ambiente e também da ambição joana, como esclareceu Allan Kardec na pergunta 712. Com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. A qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos.
Comentário de Allan Kardec: se o homem só fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença houvera talvez comprometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a esse uso atrativo do prazer, porque assim é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. Mas, além disso, dando àquele uso esse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação, que o arrasta para o abuso, de que deve a razão defendê-lo. O que se passa atualmente na sociedade é uma assustadora e incontida febre de consumo que atinge praticamente todas as camadas sociais, mesmo as menos providas de recursos excedentes, as quais muitas das vezes se endividam e complicam sobremaneira a existência pela posse de mercadorias que não são exatamente o que necessitam. E não só se endividam, mas inclusive às vezes até se prestam a procedimentos ilegais para a obtenção de todo tipo de supérfluos. A mídia irresponsável bombardeia incessantemente a mente das pessoas, em sua maioria despreparadas para exercer escolhas criteriosas. Os empresários e comerciantes gananciosos servem-se de artimanhas e artifícios os mais ardilosos e mesmo impiedosos, criando imagens de vida supostamente feliz e de sucesso somente quando assentadas sobre o excesso de coisas, de bens materiais, de padrões de beleza artificial, de prazeres mundanos e físicos os mais extravagantes. E, em meio a isso tudo, as criaturas correm de um lado para o outro, na busca frenética para ganhar um pouco ou muito mais, cada vez mais angustiadas pelo ter, pela posse daquilo que na véspera, ou até no mesmo dia, a televisão, a internet e etc. preconizaram como último modelo disso ou daquilo absolutamente indispensável. A espiritualidade nos mostra que o materialismo exacerbado, que o ter por ter, cada vez mais presente em um modelo de desenvolvimento econômico que promove a produção de bens de consumo sempre mais caros e sofisticados, precisa ser revisto. O homem começa a perceber, hoje, dados os alardes sobre o avanço da degradação do planeta, que não há como haver uma produção ilimitada deles na biosfera, que é finita e limitada. Esta foi a crônica do amanhecer de 6 de maio de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.